Um dia eles iriam ensinar o resto de Espírito de Deus. Espírito de Deus? Está tão machucado que ninguém ia conhecer levar o corpo de Jesus e assim foi. Lindo, reluzente, brilho, ele ressuscitou. Ele não faleceu, ele continuou ensinando do amor de Deus, naquele lugar, Deus em Deus. Lembra que a gente falou desde ontem, porque Jesus é vivo, ele não está mais no túmulo, ele não está mais. Olá, vamos aprender um pouquinho sobre a Páscoa, mais um pouquinho hoje? Então vamos lá. Deus sempre quis que todo mundo soubesse que Ele ama cada um de nós. E Ele precisava demonstrar isso. E Ele teve uma grande ideia para botar esse plano em prática. Ele resolveu trazer do céu o seu único filho, Jesus, que sempre existiu com Ele desde antes da fundação do mundo. Trazê-lo até a terra para ajudar o homem a enxergar isso e a viver isso. E desde o dia que Ele resolveu isso, veio Jesus. Jesus, Ele veio até nós para falar do amor de Deus, para apresentar a Deus como Pai para a gente. E Ele andava por aí ensinando isso. Ele era muito bom e Ele atraía muitas pessoas. Ele dizia para as pessoas e Ele ensinava com atitudes: amem uns aos outros como vocês mesmos, como eu tenho os amado. Perdoem-se para que vocês sejam perdoados. Com isso, Ele atraía multidões, muita gente. Mas havia 12 pessoas, 12 discípulos, 12 amigos, aprendizes dele, que seguiam Jesus a cada lugar onde ele ia. Cada coisa que Jesus ensinava, eles aprendiam. Sabe por quê? Um dia eles iriam ensinar para o resto do mundo os ensinamentos de Jesus. Mas vocês sabem que apesar de Jesus ser tão bom, ele não tinha só amigos. Ele também tinha inimigos, sabe? Que perseguiam ele, que queriam cortar o barato de Jesus. Diziam assim: quem você pensa que é? Diz filho de Deus? Filho de Deus? Que absurdo! Pois é, eles perseguiam a Jesus. E Jesus sabia que ninguém podia tirar a vida dele. Quem que poderia matar, prender o Filho de Deus, se não o próprio Filho de Deus se entregasse? Se não fosse assim, não seria possível. E Jesus sabia que isso era necessário, que essa era a missão dele. Ele precisava se entregar para que o mundo fosse perdoado, que cada um que reconhecesse a Ele como Senhor fosse perdoado, tivesse acesso a Deus. Mas cada vez que chegava mais perto dessa hora, foi dando uma tristeza em Jesus tão grande, uma angústia muito grande. E quando a gente fica angustiado, o que a gente faz? A gente fala com Deus, não é? E Jesus foi até um jardim, chamado Jardim do Getsemane. Ele costumava ir lá sempre, sabe? Então ele foi até esse jardim para falar com Deus. E lá ele procurou uma pedra, onde ele se inclinou, ele se ajoelhou e falou com Deus: Pai, está muito difícil. Se o Senhor puder me livrar dessa hora. Mas eu sei que não é a minha vontade que tem que ser feita, é a sua. Que seja feita a sua vontade, não a minha. E ele nem tinha terminado de orar ainda. Os inimigos dele chegaram lá para prendê-lo. E Jesus sabia que bastava um pedido dele ao Senhor, que mandasse um anjo para livrá-lo, e assim seria. Mas ele não desistiu, ele se entregou, ele deixou que esses inimigos levassem ele para a prisão. Ao ser levado para a prisão, lá, esses homens maltrataram Jesus. Eles xingaram Jesus, cuspiam em Jesus, açoitaram ele, humilhava. Era tanto sofrimento, ele ficou tão machucado, mas tão machucado que ninguém mais reconhecia que aquele era Jesus. E isso não foi bastante. Sabe o que mais que eles fizeram? Depois de machucar ele desse jeito, eles levaram Jesus para ser crucificado. Prenderam Jesus numa cruz, os pés e as mãos dele. Jesus ficou ali horas e horas sofrendo, até que ele entregou o seu espírito. Nessa hora, os amigos de Jesus ficaram muito tristes. O céu se escureceu, a terra tremeu e até os inimigos de Deus reconheceram que ele era o Filho de Deus.
ficaram apavorados. Ai, que medo, o que nós fizemos? E aí, com tudo isso acontecendo, um amigo de Jesus, chamado José, era muito rico. Ele pediu que pudesse levar o corpo de Jesus e assim foi feito. E aí ele tirou o corpo de Jesus da cruz. Levou até, envolveu em panos, e levou até um túmulo dele. Nunca ninguém havia ocupado esse túmulo ainda. E botou o corpo de Jesus lá dentro, para que ele fosse sepultado. E aí, vocês sabiam que Jesus não tinha só amigos? Ele também tinha amigas. E ao terceiro dia, essas amigas vieram ao túmulo de Jesus. Elas choravam, o sofrimento delas e a tristeza era tão grande que elas derramaram suas lágrimas no túmulo de Jesus. Jesus, oh meu Deus! E as lágrimas delas, o sofrimento delas chegou até os céus. Sabe o que Deus fez? Ele mandou um anjo do céu, lindo, reluzente, brilhante, e falou com cada uma delas: ei, por que vocês choram? Jesus é vivo, ele ressuscitou. Ele não prometeu isso a vocês? Ela, como? Sim, ele ressuscitou. Aí o anjo mostrou para essas três amigas que Deus havia ressuscitado Jesus. Mostrou o túmulo vazio e elas ficaram radiantes de alegria e foram correndo avisar os amigos de Jesus que ele havia ressuscitado. Nem todos acreditaram nelas, sabe? Mas enquanto eles estavam reunidos, sabe o que aconteceu? Jesus apareceu no meio deles, ressurreto, sabe, lindo de viver, e falou: Pai, seja convosco. Desse dia em diante, ele ainda continuou ensinando do amor de Deus para eles, até que ele foi levado de volta ao céu, lá para aquele lugar de origem dele. Lembra que a gente falou desde antes da fundação do mundo que ele morava lá? Ele voltou para a morada dele. E aí, nós sabemos que hoje nós comemoramos a Páscoa. É isso, gente, porque Jesus é vivo, ele não está mais no túmulo, ele não está mais na cruz, ele é vivo e ele está vivo intercedendo por nós lá em cima e trouxe o Espírito Santo para poder estar conosco. Por isso que nós comemoramos. Essa é a grande razão da Páscoa. Jesus é vivo e nós somos esperançosos, nós temos esperança, nós somos poderosos nele. Não é, pessoal? Olha que coisa linda. A cruz vazia e o túmulo também, porque ele está vivo. Aleluia!